Finalmente, depois de umas 2 horas de caminhada, eu enxerguei uma casinha velha de barro, um pouco maior do que a choupana onde eu vivia, e havia nas proximidades dela um pequeno lago com mais barro do que água, onde 2 vacas esqueléticas saciavam a sede. Corri em direção o mais rápido que pude e comecei a beber aquela água morna e provavelmente toda contaminada, como se fosse um camelo. Eu nem pensei que poderia andar mais alguns metros e pedir ao morador daquela casa que me desse água. Pelo menos uma não tão ruim como aquela, mas não o fiz. A sede era demais e para quem estava na minha situação, aqueles poucos metros eram quilômetros. Depois de compartilhar com as vacas a água suja, levantei-me e continuei caminhando em direção à casa. Tinha esperanças que tivesse alguém para dar-me comida, ou pelo menos um pouco de abrigo daquele sol infernal, que já estava começando a entrar no seu horário mais forte. À medida em que ia me aproximando, começava a ver pequenas cabeças de crianças na porta, que se revezavam curiosos com a minha presença, até que, por fim, um casal de meia idade saiu para fora e, com passos largos, se dirigiram até mim. Em nome de Deus, da onde é que tu veio, menino? Disse o homem. Não respondi nada. Diz para a tia como é o teu nome, falou a mulher. Continuei em silêncio. Então, vendo que eu não iria falar nada mesmo, levaram-me para dentro de casa. Fizeram mais um monte de perguntas, mas eu só baixei a cabeça e continuei em silêncio. De vez em quando levantava meu olhar e observava as crianças me fitando, curiosas, como se eu tivesse vindo de um outro planeta. Até que finalmente a dona da casa perguntou a única coisa que eu consegui responder balançando a cabeça. Tu tá com sede? Respondi que não. Ela ficou surpresa com a resposta, pois não sabia que eu tinha enchido a barriga com aquela água suja do lago. Não pode ser. Esse menino caminhou nesse sertão sabe Deus quanto tempo e não está com sede. Ele deve estar com vergonha, coitadinho. Após essas palavras, pegou um pouco d'água que havia em uma talha, com uma caneca daquelas feitas de lata e deu para mim. Tomei um pouco, pois embora estivesse com a barriga cheia d'água, aquela, por estar bem mais fresca e limpa, me despertou vontade. Ele deve até estar com fome, o pobrezinho. Olha só o estado dessa criança. É pele e osso. E esse monte de marcas no corpo, alguém andou espancando ele. Isso não são marcas de acidente de criança arteira. Depois dos dois me examinarem, o homem perguntou-me pelo meu nome. Lucas, finalmente respondi. E qual é o nome de sua mãe? Marta. Mas eu não gosto dela. Por quê? Porque ela me surra e aí eu choro. A essas alturas já começava a achar que haviam esquecido da minha comida, até que por fim, talvez por transmissão de pensamento, a mulher se pronunciou. Meu Deus, já ia até me esquecer de dar alguma coisa para o coitadinho comer. Dito isto, pegou uma tigela que havia em cima de um balcão, com um pouco de farinha de milho dentro. Acho que aquilo era o que se chama cuscuz. Então colocou um pouco de leite dentro, pôs na mesa e me convidou para comer. Sentei e comecei a comer. Embora eu tivesse realmente com fome, comi aquilo numa lentidão que dava até agonia. Eu estava muito envergonhado com aquela gente toda me olhando, principalmente as crianças.
Enquanto comia, o casal conversava a respeito do que fazer comigo. O homem dizia que teriam que localizar meus pais ou responsáveis. Ele não sabia que eu só tinha minha mãe, a qual eu não pretendia ver nunca mais. Mas a mulher retrucava. Devido às minhas sequelas e ao que eu havia dito sobre minha mãe me surrar, ela tinha dúvidas sobre o que fazer comigo. Até que, por fim, depois de um monte de discussão, acabaram achando que eu deveria ficar por ali. Pelo menos até que aparecesse alguém reclamando a minha custódia. Eles não sabiam que aquilo nunca iria acontecer. Quando terminei de comer, permaneci ali, na mesa, envergonhado e sem saber o que fazer. Até que a dona da casa, vendo meu constrangimento, perguntou se eu não queria brincar com as crianças. Balancei novamente a cabeça, dizendo que sim. Então saímos para fora. Eu, mais um garotinho com aproximadamente a minha idade, e mais duas meninas com cerca de 2 e 3 anos mais velhas do que eu. Do lado oposto da casa havia sombra, e podíamos então brincar ali sem sofrer muito com o calor. Meu nome é Denise, disse a mais velha. E essa é a Carmen, e esse é o Francisco. Respondi que eu era o Lucas. Depois disso, ficamos parados por alguns minutos olhando um para a cara do outro, sem saber exatamente o que fazer. Até que Denise quebrou o silêncio. A Carmen sabe assobiar, quer ver? Balancei a cabeça, dizendo que sim. A menina enfiou a mão quase que inteira dentro da boca e deu um assobio tão forte que chegou a zunir nos meus ouvidos. Coloquei então as mãos neles depois que parou o infernal ruído. E finalmente, depois de talvez anos a fio, dei um tímido sorriso. Quebrado então o gelo, finalmente começamos a brincar como crianças, e não nos preocupamos mais com a timidez. Até parecia que eu já era da família. Levamos assim todo aquele dia, parando tão somente para um breve café da tarde, que embora fosse simples, para mim era um grande banquete, pois tudo o que eu tinha antes era a miséria e a dor da fome em minha barriga dilatada. A noite chegou mais rápido do que de costume. Com certeza era porque eu tinha passado um dia feliz, o primeiro da minha tão curta existência. E nós já estávamos nos preparando para ir dormir. No minúsculo quartinho dividido por um roupeiro, a dona da casa preparava nossos leitos. Pequenos colchões de palha agrupados um ao lado do outro, que seriam nossas camas. O que até então era apertado para 3, agora tinha que dar para 4. Mas dava. Éramos crianças e com um visitante novo, então tudo agora era festa. A sequência dessa história terá seu final no próximo vídeo.